Bem, o meu convidado para hoje, médico de alta performance, é um cara coração de ouro, gente muito fina, estudioso pra caramba e que gosta de assuntos espinhosos. Dr. Lucas Caselli. Beleza, fala aí, Lucas, tudo bem? E aí? Bem, obrigado aí por ter reservado aí um tempinho aí na agenda pra gente bater esse papo, né? Bem, é sobre você essa história toda aqui hoje, tá? Esse ano a gente está comemorando lá na MedX, no final do ano, 20 anos, desde a primeira versão que eu desenvolvi. E aí eu tô passando para conversar com pessoas que eu conheci ao longo desses 20 anos e que eu considero que tiveram uma pegada diferente, ou empreenderam, ou têm uma abordagem fora do caminho tradicional que o médico acaba tendo no Brasil, né? E aí, por isso, estamos aqui. Então, acho que a primeira parte aí é entender um pouquinho aí da tua história, de onde é que você vem, sua família, de onde surgiu a ideia de fazer medicina, de ser médico em primeiro lugar. Um grande prazer de novo rever você, poder estar aqui também. Parabéns pelo sucesso do MedX. Eu faço um grande sorriso, uma grande alegria poder participar disso. Obrigado pelo carinho desse convite. Bom, o Lucas nasceu em Santos em 1979, na cidade litorânea. Sou filho de pais que são professores de educação física e eu cresci dentro de academia. Então cresci com atividade física, com esporte, queria fazer educação física loucamente até a época da faculdade. Quando eu entrei em educação física, eu fiquei 1 ano em educação física, eu falei, eu não quero mais fazer educação física, eu quero fazer medicina. Então meu pai tinha alguns amigos, né, na Escola Paulista de Medicina, enfim, fui conhecer laboratórios de fisiologia, tudo, e eu acabei me apaixonando por medicina, eu falei, vou fazer medicina, quero fazer medicina do esporte. E assim foi, acho que até o 5º ano da faculdade, eu sambei um pouquinho, queria fazer psiquiatria, gosto muito de saúde mental, até hoje eu gosto de saúde mental, mas aí acabei indo para a área de medicina do esporte. Mas me formei numa época pioneira que não tinha residência médica de medicina do esporte. Não, Foi o ano de 2004. E aí eu fui fazer, minha formação foi muito pupurri mesmo, foi a história do vou atrás, né? Uhum. Então fiquei no INCOR um tempo, fiquei no HC na parte da geriatria, fiquei em centro de pesquisa, fui me matricular no mestrado, né? Fui catando formações em tudo quanto é lugar para poder. E você chegou a atender em medicina do Eu esporte? cheguei a atender, sim, desde do 5º ano da faculdade, né, embora a gente não possa atender como médico, eu já fazia avaliações físicas, né, orientava aspectos de saúde dentro da academia, conhecendo, né, sobre exercício físico, sobre hábitos saudáveis, e aí vim atendendo desde então pacientes, né, no consultório, atendia na academia também, nos horários de atendimento médico, e aí acabei indo morar em Florianópolis, conheci um colega, fui fazer uma especialização lá, fiquei 1 ano morando lá, e aí eu decidi, falei, quero fazer uma residência médica. E aí como eu já entendi um pouco de medicina do esporte, eu falei, eu quero entender da reabilitação. E aí eu fui fazer fisiatria na Unifesp, então tirei ali 2, 3 meses para estudar o Black Book, estudar tudo que eu tinha, livro de emergências, tudo que eu lembrava da faculdade. Minha formação foi muito boa mesmo, principalmente de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, e aí eu prestei e passei na Unifesp. Então fizemos o 1º ano de clínica e 2 anos ambulatoriais de fisiatria. E aí depois disso eu continuei fazendo algumas especializações, recentemente fiz aí um bom tempo de disciplina do estrito sensu ligada ao doutorado da Unifesp, e nesse meio do caminho atendendo também em conjunto, né? Nunca deixei de estudar, né? Fora talvez o Alzheimer e a demência, né? Ninguém te tira o que você aprende, né? Fica com você e você vai levando. É verdade, é verdade. Eu fui mantendo o acadêmico, crescendo junto com o atendimento profissional. E aí nos últimos 5 anos só que eu acabei migrando estritamente só para o educacional. Cara, a gente vai falar desse educacional aí, do digital e da área de você empreendedor, né? Mas assim, quando você resolveu e estava lá na faculdade de medicina, você tinha noção de como você estaria hoje? Da onde você iria chegar, do quanto você iria impactar em formação de outros profissionais e tal? Assim, tipo, sabe, sonho de estudante, né? Quando você fala, não, eu quero alcançar isso daqui, esse é o meu sonho, é minha meta. Você Mas nunca, não. né?
Não, se me contasse, não acreditaria. Mas hoje eu olho para trás e eu já vejo alguns indícios e eu falo assim, eu já era meio fora da casa ali, né? Entendi. Porque eu fui presidente da Liga de Medicina do Esporte da faculdade, já quis trazer uma série de outras coisas. Naquela época ainda não se falava muito em musculação para idoso debilitado, doente, né? Eu fui presidente do congresso acadêmico da faculdade e quem fez a abertura foi um grupo que era similar, né, ao Doutores da Alegria, que chamava Trupe Tralha Médica, e eu fiz eles para fazerem o encerramento a abertura, encerramento e entregamento de a entrega de premiações, né, dos trabalhos científicos. E fui bastante criticado naquela época também, porque achavam que, né, você está querendo transformar isso aqui numa palhaçada, né? Então eu olho para trás hoje, eu falo, olha, eu já tinha esse espírito de querer desconstruir as coisas, de querer mudar, de falar isso aqui não está muito legal. Acho que eu gostaria de acrescentar alguma coisa, uma pegada diferente. Olhando para trás, eu acho que foi isso, hein? Pô, legal. E me diz uma coisa, o que que você acha que foi o maior valor ou a maior virtude e tal para você? Porque não tem dúvida, né? Você, primeiro, você começou a falar e se tornar referência num assunto que é um puta tabu Sim. na medicina, né? Talvez, eu acho que eu arrisco dizer que seja o tema mais incompreendido, por mais que seja muito antigo, né? É um tema antigo e incompreendido, e cheio de tabu até hoje. Aí você começou a desmistificar o uso dessas substâncias, a falar com o público médico, abrir cabeça sobre como isso tem uso on-label, etc., né? E aí, realmente, né, você migrou depois para um educacional puro, de investir no digital, etc. O que você fala assim, cara, foi esse valor que me trouxe até aqui? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi num seriado de TV bastante famoso que se chama Two and a Half Men, que é do Charlie Harper, Sim, ele sim. fala, né? Então ele Que tem é uma aquele pedido do frase, Charlie Sheen, né? Que ele é o protagonista, Isso. dizem que ele não interpreta nada, que ele é ele mesmo ali, né? que ele fala assim, a man's gotta do what a man's gotta do, né? Você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Então alguns valores que eu acabei tendo para mim, que era primeiro aceitar aquela realidade ali, isso é o que é. It is what it is, a man's gotta do what a man's gotta do, que é, você precisa fazer o que precisa ser feito. Você quer sair do ponto A ao ponto B, né? E eu acho que isso veio muito com leituras também, com aprendizados, com seguir algumas pessoas, por exemplo, em redes sociais, grandes influenciadores, coaches, enfim, né? Eu tive uma veia, acabei parte da minha vida lá para 2013, eu fiz parte de um grupo de marketing multinível, né? Então eu tive contato com muita leitura, muito aprendizado sobre empreendedorismo, né? Sobre essa ótica de olhar e fazer o que precisa ser feito ali, né? Então, ao longo do caminho, eu acho que o que me deu mais valor mesmo é falar assim, olha, se eu não gosto de onde eu estou aqui, o que eu preciso fazer para chegar no outro ponto? E não tem jeito. Algumas coisas como, por exemplo, livros, né? Hoje eu estou no meu 16º livro. Eu falo, o livro não se escreve sozinho, né? Eu conheci amigos ao longo do caminho que foram brilhantes. Eu tenho amigos meus que por 5 vezes eu tentei escrever livro, durante 5 anos, e aí? Monta o sumário do livro, não vou te entregar, não, putz, agora não deu, não vou te entregar. Pessoas brilhantes, mas que não conseguem fazer a execução, né? Então essa frase para mim é execução. Então é um passo, mas está te levando onde você quer? É passo atrás de passo, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Mas é engraçado como você tem tanta gente com dificuldade de realização. Ela tem o desejo e não consegue ter ação, né? É impressionante. Aí eu não sei se às vezes a pessoa tem o medo de falhar e tal. Eu venho de uma indústria, como você conhece minha história, né? Medicina como segundo e tal. Então eu venho de uma indústria que você se defronta com tentativa e erro toda hora. Então você perde o medo de errar. O meu desejo não é não errar, o meu desejo é errar pequeno. Eu digo que você não tem nem erro nem acerto, você tem resultado. Exatamente. Tem resultado. Nem que seja para você aprender. Puta, já sei que por esse lado aqui a coisa não vai, né? E entrando aí no assunto que foi o que gerou um bocado de livro seu e tema a tua academia online de curso, um grande sucesso, né? De volume de alunos e tudo mais, e que fez você realmente se dedicar praticamente os últimos 5, 6 anos exclusivamente ao educacional, né? É um tema polêmico,
é um tema pouco compreendido e na medicina eu acho que tem um grande problema que o médico tem dificuldade de assumir que ele não sabe alguma coisa. Total. É fogo, né? Fato. É muita dificuldade. E quando você começa a aparecer com temas que não são polêmicos, você já toma pedrada de uma galera que acha que você virou blogueiro, que você é isso, que você é aquilo. Imagina num tema polêmico, cara. Como é que você lida com essa turma que entra e comenta, escreve o que bem entende, te julga pra cacete o livro pela capa, né? Esse tipo de comportamento. E a sociedade tem piorado nesse sentido, né? Sim. A pandemia, acho que já vinha ruim, ela piorou muito mais. Eu tenho um dia que eu fiz uma matéria, um conteúdo na minha rede social, falando de quanto custa emagrecer, falando do preço dos análogos de GLP-1 e da combinação que você tinha como fazer. Cara, do nada tem um sujeito que entra lá na rede e fala, pô, por que você não pega essas canetas e enfia lá? Assim, uma parada gratuita, sabe, cara? E eu não sei lidar bem com algumas coisas dessas. Eu fico possesso, cara, assim, com o negócio, dá vontade de ficar na trocação. Esse ano até é um dos compromissos de ano novo. Ficar de trocação com cretinos na internet. E aí, como é que você lidou com isso? Que eu acredito que você deva ter escutado e visto comentários bárbaros sobre você, né? Me conta um pouco disso. Uma vez eu vi uma frase do Mike Tyson, né, que ele fala assim, né, a rede social preveniu de você ofender alguém e não tomar um soco na cara, né? É dessa forma, né? As pessoas muitas vezes são guerreiros do teclado, né? Eles não falariam aquilo ali Na tua cara. na sua frente ou na sua cara, né? Eles estão de certa forma protegidos, tem aí aqueles perfis que são fake, né? né? E o objetivo é justamente isso, né? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que assim, quanto tempo ele fica com aquela emoção ruim quando ele destila um ódio ali? É por volta de 7 a 9 segundos. E depois ele vai fazer, talvez destilar ódio em outro lugar, mas você fica com aquilo ali o tempo inteiro, né? Então você fica, né, agredido, poxa, por que essa agressão de graça? Tentando entender, né? Principalmente a gente que é mais racional. Mas tem coisas na vida que é assim, ó, o seguidor é igual biscoito, né? Vai um, vem 8, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que estão ali, né? Como é que eu lido com isso, né? O Silvio Santos diz assim, né? Quem tá com a verdade tem Deus como advogado, né? Então, o que eu falo na rede, que é super polêmico, não é o Lucas falando. Eu trago o que está publicado. Um autor foi lá, fez um trabalho científico, eu vou, coloco na rede. Isso é super polêmico, dá quebra-quebra, as pessoas me interpretam, falam, ó, manda a carta pro autor. Né? Porque o trabalho que eu faço na rede é justamente esse. É polêmico? É muito polêmico, né? Você questionar o status quo, né, é muito polêmico. Então, muito do médico que você tinha falado anteriormente, aquilo que você tem como verdade, é verdade porque te falaram que é verdade? Ou é verdade, né, porque você assumiu que era verdade, mas não se deu o trabalho de verificar se aquilo era realmente verdade, né? Então, eu sou um cara que eu mudo de opinião assim, ó, do dia pra noite. Você fala assim, Lucas, você tá errado por isso, por isso, por isso. Eu falo, ótimo, eu nunca mais falo isso. Meu Deus, eu falei 20 anos de besteira aqui, né? Então, eu acho que as pessoas que progridem, né, são as pessoas que realmente eu falo, eu tenho a minha opinião, e eu vou defender porque eu sei que eu estou embasado para fazer aquela opinião. Mas, no entanto, se eu percebo que eu realmente estou errado, né, e não é uma questão de você ser um maluco, né, do tipo, ah, não, eu nunca vou perceber que eu estou errado. Não, não, racionalmente falando, né, se você me mostrar um argumento ali, eu acato na mesma hora, né, então eu acho que essa capacidade de aprendizado falta muito nos médicos hoje, né? Muita gente aprende de orelhada e sai reproduzindo. Eu vejo isso, por exemplo, né? Muito do que eu comecei a falar, eu fui o primeiro doido que fez um livro de esteroide anabólico. Eu sei, por isso que a minha pergunta, o quanto de tijolada você não tomou? Eu já dava já tinha essa pancadaria no Facebook, já tinha já em 2008, 2009, a gente brigava lá, brigava assim, modos de sentido, né, questão científica mesmo, né, e alguns dos grandes figurões ali falavam assim, ó, eu não concordo com você, mas você tem bons argumentos, entendeu? Porque acho que esse é o valor do crescimento, né, então eu já tô nisso há muito tempo, então já faz uma certa casca de ferida aí, né, já faz um calo, né, nesse lugar, e outra coisa é, eu sofri um cancelamento quando nem era moda isso. O que aconteceu? Então foi na época que eu namorava com uma pessoa, ela foi pra internet, ela tava ficando super famosa, e ela detonou, mentiu, chorou e fez um monte de coisa na internet, e ela tinha um monte de seguidores e um monte de gente postou simultaneamente, e eu falo, olha, deve ter dado, naquela época era muito
sei lá, mais de 10 anos atrás, mais ou menos, você imagina o que era 1 milhão de seguidores naquela época. Cara, Né? 1 milhão de seguidores ainda é muita Hoje coisa. já é bastante, né? Naquela época, realmente, assim, agrupado com o grupinho que ela frequentava, era muito absurdo, né? Então eu tive que realmente aprender a lidar com isso, né? Você foi o patente zero de ter muita gente cancelamento. xingando, né? Então, assim, é óbvio que também, né, me chateei, poxa, eu fiquei super deprimido na época, mas a gente vai de novo vendo, né, exatamente isso. Fala, olha, eu tenho certeza do que eu falei, né? E eu brinco às vezes, eu falo assim, cara, a sua opinião é irrelevante, né? Porque é irrelevante mesmo, né? Eu falo, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Eu vou lá, faço um bom trabalho, pego um estudo, monto um post, faço um vídeo, gravo e entrego. Se você gostou, ótimo. Se você achar legal, curte, compartilha. Se você não achou legal, mas também não quer curtir, também tá tudo bem. Agora, se você vier aqui destilar o seu ódio, talvez eu vou ser que nem o carro da CET na rua, sabe? Quando você vê que tá aquelas câmeras ali, tem um carro parado no lugar errado, né? Ou sem o cartão, ele vai lá, tuf, fotografa, tomou multa. Que é o que eu faço assim, ó, tum, eu não tenho a menor, pode ser aluno, pode ser amigo, pode ser quem for, eu vou assim, tum, você não sabe se comportar, eu te ensino, entendeu? Então assim, não se preocupe, se você não gosta do meu conteúdo, eu vou te ajudar, eu não quero te ofender, não quero te magoar de jeito nenhum, tá aqui, ó, tchau, entendeu? E toco minha vida pura e simplesmente, né? Tem uma frase aí que você falou da questão, tem um futurista, não vou lembrar o nome, outro dia desse, agora recentemente eu postei sobre isso, que ele falou, ó, no futuro, os que vão suceder, ter mais sucesso, não são aqueles que aprendem ou aprendem mais, são aqueles que conseguem aprender, desaprender e reaprender. Né? Então é muito em cima disso que você falou. E tem um cara que eu acho muito bom, ele era publicitário e hoje ele tem um canal no YouTube sobre política. Ele tem um término dos vídeos dele que é muito bom, que é tipo assim, cara, você gostou desse vídeo? Curte, comenta, manda para seus amigos. Você não gostou? Manda para seus inimigos. Cara, muito bom isso. Tipo, se você me odeia, então me ajuda a ganhar mais audiência. Manda pro cara que você odeia também. Eu acho muito sensacional. Saber o que você gosta. Saudade que eu morri já. Que é o cérebro, né? Só esse dia de hoje. O que seria? É regra do jogo, né? A gente faz parte, não tem jeito, tá? Cara, Lucas, obrigado aí pelo rolê de Fusca, obrigado pelo bate-papo. Muito legal de conhecer mais um pouco aí tua história. E dia 29 desse ano, a gente tem 20 anos aqui, estamos aqui na frente do WTC, onde vai ser o nosso simpósio da MedX, o Experience, e você vai estar palestrando lá com a gente, com certeza, brilhantemente, igual já teve numa outra edição. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, tá sempre, pode voltar comigo sempre que você precisar. Tá show, cara. Obrigadão. Valeu, então.